Olá, sou André Dominguete Ferreira, professor do curso de mestrado em Gestão e Produção Agroindustrial da Uniderp e vou apresentar agora o trabalho intitulado Estimativa da área foliar em café arábica por métodos não destrutivos. Também participou da equipe desse projeto, desse trabalho, a aluna Maiana Saad Adams, a aluna Rayane Moreira dos Santos Costa, o aluno Luan Silva do Nascimento, os professores José Antônio Maior Bono, Denise Renata Pedrinho e Valdemir Antônio Laura. Bem, a área foliar ela é um indicativo de produtividade, uma vez que o processo fotossintético acontece a partir da interceptação da energia luminosa pela planta, pela folha, e em seguida essa energia luminosa é convertida em energia química, ou seja, a superfície foliar é a base de todo o rendimento potencial da cultura. E, além disso, o conhecimento da área foliar da planta também é fundamental para os estudos agronômicos e fisiológicos, envolvendo análise de crescimento, transpiração e, em algumas pesquisas, relacionadas aos danos causados por pragas e doenças foliares. Bem, e como nós podemos avaliar essa área foliar? Existem dois tipos de métodos, os destrutivos e os não destrutivos. O próprio nome diz cada método. O destrutivo corresponde àqueles que exigem a retirada de partes das plantas, enquanto os não destrutivos não há necessidade de remover essas partes e apresentam como principal vantagem a preservação da integridade da planta, o que permite uma avaliação continuada dessas plantas durante mais tempo. Bom, qual foi o objetivo do trabalho? Foi de comparar métodos não destrutivos de estimativa indireta da área foliar em mudas de cultivares de cafeeiro arábico, bem como verificar a possibilidade de utilização da equação proposta por Partelli e colaboradores em 2006 para mudas de cafeeiro conilon em mudas de cafeeiro arábico. Esse trabalho iniciou-se lá em julho de 2017, quando as sementes das cultivares de café foram coletadas, preparadas e semeadas. Essas sementes foram semeadas em saquinhos próprios de produção de mudas de café, utilizando substrato comercial. E as avaliações da área foliar começaram em dezembro de 2017, quando as plantas apresentavam 3 pares de folhas verdadeiras. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, no campus da Uniderp Agrárias, localizada em Campo Grande, no Mato Grosso. Foi utilizado o delineamento de blocos casualizados, com 20 repetições, sendo que cada parcela experimental era constituída por uma planta. E os tratamentos foram as diferentes cultivares de café. Então foram Araponga MG1, Catuai Vermelho IAC 144, Catuai Vermelho IAC 99, Catiguá MG2, Paraíso MGH 419-1, Pau Brasil, Sarchimor MG 8840 e Topázio MG 1190. Não foram realizadas coletas de comprimento e largura de todas as folhas, de todas as plantas, das 20 repetições, e foram empregados esses dados de comprimento e largura nos dois métodos onde a gente utiliza a equação, que é o método 2, de Barros e colaboradores de 1973 e de Partelli e colaboradores de 2006. E também foi utilizado o método digital, onde foram retiradas fotografias de todas as folhas e foram levadas digitalizadas, escaneadas, e foi utilizado o AutoCAD para juntar tudo isso para formar o cálculo da área foliar. Os dados, então, coletados foram submetidos à análise de variância e depois, em caso de diferenças significativas entre variâncias de até 5% de significância, as médias foram comparadas pelo teste de Waller-Duncan até 5% de probabilidade utilizando o software SAS. Bom,
Como resultado, nós verificamos que houve diferença significativa entre as cultivares quanto à área foliar das mudas, de forma que, nos 3 métodos avaliados, houve superioridade das cultivares Catuai Vermelho IAC 144 e Sarchimor MG 8840 em relação às demais. E a maior área foliar dessas cultivares poderá implicar em maior produtividade por ocasião da primeira colheita, porque elas estão absorvendo mais energia, estão acumulando mais energia, o que pode refletir, então, nessa maior produtividade da primeira colheita. E, em relação à diferença entre os métodos de determinação da área foliar numa mesma planta, numa mesma cultivar, observe-se ainda por essa tabela que para todas as cultivares avaliadas não houve diferença significativa entre os métodos digital e o de dimensões foliares proposto por Barros e colaboradores em 73. Já as estimativas obtidas pelo método proposto por Partelli e colaboradores em 2006 apresentaram valores inferiores e diferença significativa para os outros métodos em todas as cultivares avaliadas, indicando que a área foliar de muda de café arábica ela vai ser subestimada quando se utiliza a equação de regressão proposta para avaliar a foliar de coffea canéfora. Então, ou seja, nós verificamos que não dá para utilizar a equação de Partelli para... Como conclusões, nós temos que as mudas, então, de cultivares de Catuai Vermelho IAC 144 e do Sarchimor 8840 apresentam área foliar superior às demais cultivares avaliadas. Não houve diferença significativa entre os valores estimados pelos métodos digital e de dimensões foliares propostos por Barros e colaboradores em 73, de forma que ambos podem ser utilizados com precisão na estimativa da área foliar de cultivares de coffea arábica, e que o método proposto por Partelli e colaboradores em 2006 para a estimativa de área foliar em mudas de conilon, de cafeeiros conilon, apresentou valores subestimados para a área foliar em mudas de arábica, ou seja, ele não é adequado para a determinação e estimativa da área foliar em cafeeiros arábicos. Até logo, muito obrigado.